Hoje nós temos a honra de receber aqui a doutora Mariana Zeituni, a responsável pelo cartão de visita de todos nós, não é, Éder? Para muitos. Que possamos ficar cada vez mais lindos, com o cartão de visita em evidência, maravilhoso. Então, gostaríamos muito de recebê-la com muito aplauso. É muito gratificante tê-la aqui, porque hoje muitos mitos serão falados aqui e nós vamos realmente falar muitas coisas boas, muita informação, principalmente sobre a sua pessoa, a clínica e os seus negócios, tá bem? Então seja muito bem-vinda, muito obrigada. Se apresente, fale a sua formação e aqui a casa é sua e teremos hoje um papo muito elevado com a presença aqui do nosso querido Éder Marques. Obrigado. Seja bem-vinda. Obrigada, Vilma. Obrigada, Éder. Obrigado. Primeiramente, muito obrigada pela honra de estar aqui. Estou muito feliz com esse convite e me sinto lisonjeada aí de compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, com o pessoal que está assistindo também. E é isso. Obrigada mais uma vez pela confiança. Eu agradeço. Para mim é um prazer enorme, né? Além de amiga, uma profissional, igual eu comentei com você, uma profissional, uma empresária que a gente admira bastante. Então, é um prazer enorme receber você aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Bom, me apresentando um pouquinho, meu nome é Mariana Zeituni. Eu vou fazer 9 anos de formada. Me formei na USP de Ribeirão Preto em 2015. Eu sou natural de Monte Aprazível. Cresci lá minha vida toda, até meus 18 anos. Depois fui para a faculdade. Fiquei 5 anos na faculdade. Durante a faculdade, eu e o Fernando, desde o meu segundo colegial, na verdade, eu já namorava com o Fer, e desde 2007. E aí, namoramos à distância, né, esses 5 anos. Todo final de semana eu queria vir para Rio Preto. E aí me formei, e ele falou, não, você não vai voltar para Monte Aprazível, a gente já vai morar juntos em Rio Preto. E eu também gostaria de trabalhar aqui em Rio Preto, né, uma cidade maior, com mais oportunidades. E aí, até antes de eu me formar, ele já foi ver apartamento e fomos morar juntos. Olha só. Já juntamos as escovas de dentes. E isso em 2015 para 2016, né? E desde então, estamos aí, né? Ele não é dentista, hoje ele faz toda a parte de gestão da clínica. Eu cuido da parte clínica. E desde 2020, ele largou o antigo emprego dele, trabalhava em uma agência de marketing. Ele largou o emprego dele para a gente juntar e juntarmos como sócios, né? E fizemos a M-Clinic. Em 2020 nasceu a M-Clinic. Antes de nascer a M-Clinic, eu comecei trabalhando para outros profissionais em outras clínicas. Trabalhava por esquema de porcentagem. Porém, quando eu comecei mesmo, teve um dentista que me falou, Mari, eu tenho a cadeira, tenho o espaço, mas eu não tenho pacientes para te passar. Então, eu sempre tive que correr atrás dos meus pacientes. Nunca, assim, caiu de mão beijada para mim. Sempre eu que tive que ir atrás. E o Fer, como ele é muito entendido de marketing, sempre trabalhou com isso, né? A formação dele é marketing. Ele me ajudava muito em campanhas do Google. Teve até uma época que a gente queria muito viajar, era o nosso sonho fazer uma viagem juntos. A gente nunca tinha viajado juntos, com 10 anos de namoro. E aí, para isso acontecer, a gente precisava juntar um dinheiro, porque não tinha dinheiro sobrando para conseguir viajar. E aí foi quando, em 2017, ele ativou algumas campanhas no Google. E isso me trouxe muitos pacientes na época, porque ele colocava as campanhas para rodar das 5 da tarde até as 11 da noite. Então, nesse horário, domingo, sábado, feriado, final de semana, paciente ligava com dor, dente quebrado, a gente ia para a clínica, eu ia atender a hora que o paciente precisasse, e continuei assim um bom tempo, mesmo num consultório do outro dentista, não era meu consultório ainda. Aí, uma época, eu conversei com o dentista para tentar melhorar um pouquinho a minha porcentagem nesses atendimentos de urgência só. Aí eu ouvi um grande não, mas esse não que me fez enxergar, me fez enxergar que eu já conseguia caminhar com as minhas próprias pernas. Aí foi quando eu aluguei uma sala, né, montei meu primeiro consultório, tinha R$5.000 guardados e
dei esse valor de entrada, o restante parcelei em 18, 24 vezes, nem lembro, e fiquei quase 2 anos, 1 ano e 10 meses nessa sala alugada, mas era o meu cantinho, assim, era um sonho realizado. E aí, a hora que eu vi que minha agenda começou já a lotar um pouquinho mais, eu já estava fazendo muitos procedimentos de várias especialidades, eu queria focar na parte de estética, foi quando eu percebi que eu precisava de uma equipe. E aí, nessa época, foi quando o Fer deixou o outro trabalho dele, em 2019, no finalzinho, onde nós começamos a procurar um novo lugar. E aqui no Alto Rio Preto mesmo, a gente achou um lugar com algumas salas para alugar. E aí a gente, assim, se jogou de cabeça, fizemos uma reforma que, assim, a gente foi juntando dinheiro de onde nem tinha, a gente fez financiamento, o dono do prédio na época ajudou a gente um pouco também, mas foi o que fez a gente começar a crescer. Aí a gente inaugurou a clínica, a M-Clinic, né? Nasceu a M-Clinic em 2020, isso em janeiro. Aí em março veio a pandemia, teve lockdown e fomos obrigados a fechar, não podia ter atendimentos com pacientes. Mas naquela semana do lockdown foi quando a gente intensificou muito o nosso trabalho na internet. Eu criei um canal no YouTube e na semana do lockdown, todos os dias a gente ia para a clínica e eu gravava conteúdos para o YouTube de assuntos que o paciente procura saber. Retração gengival, clareamento dental, como escovar os dentes, assuntos básicos que para mim hoje é básico, mas para muita gente é muito importante, né? São assuntos que eu fui alimentando o meu canal e isso me trouxe muitos pacientes até de fora, de outros países. Até hoje tem conteúdos que pacientes que viram no YouTube me procuram por conta disso. E aí a gente intensificou o trabalho na internet e aí a clínica começou a crescer. Aí colocamos a terceira sala, né, a terceira cadeira e ficamos lá por quase 3 anos. Comecei a dar cursos nesse meio tempo. Os dentistas começaram a me perguntar sobre curso, o que eu fazia de técnica, que resina que eu usava. Enfim, o espaço começou a ficar pequeno, foi quando a gente construiu a M-Clinic que nós estamos hoje, né? E vai completar 1 ano aí de casa nova. Que bacana. Parabéns. Falei muito direto, né, gente? Não, perfeito, foi perfeito. Inclusive, né, não pode falar aí. Vou falar 2 pontos que me chamou a atenção. Sabe que eu comecei minha carreira em Monte Aprazível, né? Ah, é? O primeiro Não banco que sabia. eu trabalhei foi Santander, agência de Monte Aprazível. Isso foi em 2003, legal. 2004. E aí eu comecei no banco lá, depois fui transferido para Rio Preto. Eu conheci um pouco o Monte Aprazível. Não sabia que você era de lá. Então, Legal, eu sou de bacana. lá. Meu pai ainda mora lá, meu pai e meu irmão, que legal. E a gente pode falar, Mariana, que essa principal barreira aí para quem está iniciando a carreira é justamente ter um espaço, então, para trabalhar. Você sentiu dificuldade nisso? Sim, quando a gente começou a procurar lugar para montar a clínica mesmo, primeiro que assim, achar uma sala para alugar, para montar um consultório, é até que basicamente tranquilo. Mas, quando a gente começou a procurar lugar para montar a clínica, né, com mais de uma cadeira, aí entram inúmeras normas de vigilância sanitária. Entendo. Que a gente teve que seguir, assim, à risca, porque era RDC disso, RDC daquilo, enfim, era muita burocracia, instalação de toda a estrutura, né, para montar uma clínica odontológica, toda a estrutura que tem que ter para água, esgoto, compressor, bomba a vácuo, é muito, muito complicado, muito complexo, né? Então, para montar uma estrutura foi difícil. A primeira foi difícil, essa outra que a gente está hoje, hoje nós temos um espaço de 550 metros quadrados, são 2 andares, temos 7 consultórios, tem auditório disponível para cursos da área da saúde, para palestras, com 18 lugares, temos a panorâmica, tomógrafo, estúdio fotográfico, toda sistema de ar da clínica, pressão positiva e negativa, como se fosse um ambiente hospitalar mesmo, tudo conforme exigido pela vigilância, nós fizemos tudo dentro das regras. Que legal. Então é uma estrutura que, assim, hoje está 100% completa. Foi o que comentei, viu? Eu não conheço eles há bastante tempo, né? E além de a doutora Mariana, de ser baita uma profissional, é uma baita empreendedora também. Então eu falei que essa conversa ia render. Exatamente, era justamente isso. Quando você entrou no âmbito
de vigilância, disso, daquilo. Eu falei, você está com a pessoa certa, que é o Éder, que é um excelente entendedor de toda essa área de gestão administrativa, financeira, inclusive consultorias. Então, esse nicho que tanto da área médica como qualquer outro... A gente lida com várias empresas. Confesso que a área médica ainda são poucas, mas a gente sim lida com muitas empresas. Mas o que a gente quer dizer é que todo nicho, independente de qual for, então está falando aqui com um expert nessa gestão administrativa, financeira, que a gente diz que já é mestre, não é? Com certeza. E vamos lá. Você já deu um spoiler sobre a sua estrutura, o que ela tem, etc. Nós queremos saber qual é o diferencial dela. Então, você disse ali aleatoriamente que tem um estúdio, já me interessei. Então, conta agora pra gente, né? Como a sua estrutura é e qual é o diferencial e o que faz cada setor. E mais importante ainda, no nosso bate-papo aqui, você disse que tem um coworking. Conta para nós como é isso, eu estou curiosa. Bom, Vilma, o coworking, ele nasceu faz pouco tempo. Porém, como que começou? A M-Clinic nasceu como uma clínica odontológica em 2020. Montamos o novo espaço, né, em dezembro de 2023, inauguramos a M-Clinic com uma estrutura maior, com 7 salas de atendimento. E aí, depois que nós montamos, muitos dentistas vinham perguntar para nós, né, Mari, vocês alugam sala? Tem sala disponível para alugar? E não era a nossa ideia, né? E aí, uma hora a gente parou para pensar, eu e o Fer juntos conversando, peraí, tanta gente pedindo para alugar, uma estrutura grande, completa, por que não fazer da M-Clinic um espaço de coworking? Eu mesma já atendi em São Paulo, atendo de 1 a 2 vezes por ano, e quando eu atendo em uma clínica que é um coworking, e eu sempre fui muito bem atendida lá, porque a única coisa que eu tenho que me preocupar quando eu vou é em atender o meu paciente, levar meus materiais e toda a estrutura já está pronta lá para me receber. Então, por que não fazer disso um negócio também aqui em Rio Preto, que é uma cidade grande, que tem uma estrutura para a área da saúde excelente? Por que não criar a M-Clinic, disponibilizar isso para os dentistas, visto que foi tão difícil a gente criar essa estrutura? Eu sei hoje para um dentista, para ele conseguir montar um consultório, gente, em 2018 eu gastei 30 mil para montar um consultório. Hoje a gente com 30 mil não compra nem a cadeira. Não faz nada. Sem contar todas as normas. Isso dentro de uma sala alugada, numa clínica já com todos os alvarás. Agora, para começar do zero em um lugar, fica, além de ser muito caro, é muito burocrático, é demorado. E então, assim, nossa estrutura hoje, o diferencial é que tem tudo que o dentista precisa para atender. Ele só vai ter que se preocupar em atender bem o paciente dele, receber bem, porque do resto a gente cuida tudo. Tem o cafezinho, tem a secretária para recepcionar, tem a radiografia panorâmica, tem tomografia, tem uma sala de reunião. Se o dentista quer conversar com o paciente fora do consultório, fora do ambiente ali de dentista, tem uma sala reservada para isso. Tem a esterilização, o expurgo, que é totalmente disponível para o dentista esterilizar todos os materiais. Tem o centro cirúrgico com uma sala reservada para o paciente pré e pós-operatório, para o paciente descansar antes e depois da cirurgia, tomar uma medicação. Terminou a cirurgia, tem o espaço lá para ele descansar. O auditório, né, o auditório, que é a M-Academy, que é o nome do nosso espaço de cursos, ele está dentro da M-Clinic. Então, é um espaço totalmente completo para o dentista se preocupar em só agendar o paciente e atender. E sem falar que é bonito, hein? Já estive lá algumas vezes. Obrigada. Eu já quero ir lá visitar. A gente tá muito feliz com o espaço, porque eu buscava um espaço bem clean, tudo clarinho, e eu acho que eu consegui realizar isso, né? Assim, com a decoração, a arquitetura que a gente teve, e com muitas ideias nossas também. Eu e o Fer, a gente não saía do Pinterest, né? Vendo inspirações no Instagram e para conseguir montar do jeito que a gente sempre sonhou. E então, assim, era a M-Clinic como uma clínica odontológica, porém se transformou em M-Clinic Coworking,
E dentro da M-Clinic, da M-Clinic Consultórios, M-Clinic Coworking, existe hoje o Instituto Mariana Zeituni, onde eu sou responsável, né, pelos atendimentos, e eu tenho uma equipe também, com mais 7 dentistas, cada um exercendo sua especialidade, cada um indo em um dia específico da semana, para que a gente consiga oferecer para o paciente todos os tratamentos lá dentro. Que maravilha. E justamente todas as dores que você passou no início da sua carreira, como clínica realmente, então todas essas dores que você sentiu, você reflete hoje no teu negócio, justamente ampliando e dando a oportunidade para que outros que estão começando também tenha realmente um ambiente muito moderno, bonito, que seja modelo aí para quem quiser ir lá, que no final você vai falar aí as redes sociais, o endereço, para que todos possam ir lá realmente, não só visitar, mas ser o seu próximo cliente, não é? Com certeza. E falando em instituto, fala para nós aqui, você acabou de dizer que nasceu, é um bebê ainda, e o que ele oferece, além desse conceito total moderno, a inovação hoje, a inteligência artificial, o que contribui para o seu instituto? Hoje a gente conta muito com a odontologia digital. Certo. Então, por exemplo, para realizar as próteses, a gente já não faz mais a moldagem com aquela massinha que dá ânsia no paciente. Sim. Hoje nós temos o scanner intraoral, né, que tudo que é escaneado já vai para um computador. A relação minha com o protético é tudo via sistema. Então, isso já é um avanço, porque antigamente não, né? Hoje em dia ainda tem muitos dentistas que ainda não têm condição de ter o scanner totalmente normal. Mas a gente quis inovar nessa área de odontologia digital para trazer mais conforto para o paciente. Então, hoje, minha relação com o protético é assim, quando eu vou fazer uma coroa. Uma coroa, né, a jaqueta, o bloco, como muitos falavam antes, eu faço o preparo lá do dente, escaneio como se fosse uma câmera mesmo, isso gera uma imagem 3D, eu mando por e-mail para o meu protético, ele desenha no computador a coroa, o formato que vai ficar, me manda um arquivo, eu ponho esse arquivo num pendrive e nós temos uma impressora 3D. Essa impressora 3D eu coloco para imprimir com uma resina. Ela é reforçada por cerâmica. E aí, em 30, 40 minutos, a coroa já está pronta. Então, o paciente que vem de fora, por exemplo, consegue fazer uma reabilitação total, de boca toda, em 2 dias. Então, isso acabou revolucionando muito a odontologia no geral, né? E adiantou muito o nosso trabalho. Então, tudo é feito hoje de forma digital. Isso ajuda bastante. Os pacientes ficam felizes de não ficar um tempão de provisório, esperando o protético, né, 10 dias para chegar a coroa. Não, hoje é tudo se for tudo programado, né, tudo agendado, a gente consegue fazer isso de um dia para o outro. Já fiz no mesmo dia. Paciente de fora, eu só tenho hoje para ficar em Rio Preto. Então, ele chega de manhã, eu faço o preparo, faço o escaneamento, mando para o protético. Em meia hora, ele me manda o desenho, imprima a coroa, dou acabamento, polimento lá na clínica mesmo, dentro do nosso próprio laboratório. E aí, depois do almoço, o paciente já volta para fazer a finalização do caso, fazer a cimentação da coroa, então é tudo muito prático. É muito rápido. Quer nem imaginar. Se quebrasse o dente da frente, Éder, como que era antes? E aqui falando de agora, então vamos falar de procedimento agora, que é curiosidade minha, tá, Marina? Porque eu gosto de ver essas coisas. Inclusive, obrigado, viu, por ajeitar muito amigo nosso. Tem vários amigos da turma aí com um sorriso branquinho, né? Que ótimo. Então, se hoje eu quiser ter um sorriso branco, ficar para sempre, isso fica? É possível? É possível, desde que você... Existem métodos, existem materiais, existem formas para fazer isso acontecer. Para sempre. Para sempre. Olha, nada é para sempre. Manutenção. Nada nessa vida é para sempre. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Eu não chego a iludir, né, a esse ponto, né? Mas claro que a técnica que a gente usa hoje, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre resina, um dos cursos que eu fiz foi com o Dr. Arbex Filho. E ele é um dentista, assim, ele é referência, ele é o mestre das resinas no Brasil. E ele já tem 40 e poucos anos de profissão. 45, se eu não me engano. E aí eu aprendi com a técnica dele,
comecei a reproduzir a técnica que ele ensina, e ele tem casos que ele acompanha já há mais de 30 anos. Então, o que eu faço hoje nos meus pacientes, é claro que a gente vai adaptando alguma coisa ali, outra aqui da técnica, mas eu sigo os princípios que ele me ensinou. Então, é possível, sim, um trabalho durar mais de 20, 30 anos em boca, mas depende muito, eu sempre falo que é assim, é 50-50. Na verdade, até um pouco mais. A minha parte, vamos colocar uns 30% e do paciente é 70%. Entendi. Porque depende muito mais dos cuidados do paciente do que do próprio dentista. Claro que uma boa técnica, né, bem executada, usar uma boa resina de qualidade, fazer um bom acabamento e um bom polimento, e isso vai aumentar a longevidade do trabalho. Mas o paciente também. Não adianta nada a gente fazer um trabalho excelente e o paciente com bruxismo, por exemplo, não usar a placa de bruxismo. Ou se o paciente tem hábito de morder a caneta, todo dia ficar lá mordendo a caneta. Roer osso de frango. Enfim, coisas que podem estragar um dente natural, podem também estragar a resina, né? A porcelana, enfim. Então, eu sempre falo para o paciente que tem que tomar cuidado e tem que voltar para as manutenções. Nossa, manutenção é importante, pelo menos 2 vezes por ano já é o suficiente. Mas a questão da saborra lingual, quero que você explique isso para o nosso público, isso também afeta na qualidade do tratamento, ou seja, no dia a dia ali de manutenção? Como que isso acontece? Por exemplo, há pacientes que tenham mais esse tipo de problema do que outro. O que causa isso? É a falta de higiene? Explica para nós, doutora. Vilma, a questão da qualidade da saliva do paciente influencia, sim. Os hábitos de ingestão de bebidas ácidas também influencia bastante. Então, eu sempre falo que, assim, excesso de acidez na saliva pode degradar com mais facilidade as resinas, tá? Então, pacientes que têm a saliva um pouco mais ácida ou que tomam bebidas mais ácidas, como refrigerante, energético, bebidas alcoólicas, o excesso de álcool presente ali na composição, presente ali na saliva com alta frequência, isso pode degradar um pouco mais rápido a resina composta. Os dentes também, né? Mas em contato com resina, isso acaba sendo um pouco mais agravante. Tá? No momento atual, a resina é o mais avançado que tem? Existem 2 tipos de materiais, a resina e a porcelana, né? Certo. Hoje eu trabalho em 90% dos casos com resina. É o que tem hoje de mais conservador. É um material que não é necessário desgastar os dentes naturais. Eu gosto muito da porcelana também, tem as indicações corretas, né? Tem pacientes que a indicação é só porcelana. Tem pacientes que a indicação é resina ou porcelana. Mas a resina, ela evita esse desgaste nos dentes. A não ser que tenham dentes desalinhados, ou que o paciente tenha um dente mais escurecido que os outros, que aí a gente precisa fazer um pouquinho de desgaste. Mas hoje em dia é a resina que eu trabalho mais. A resina você acaba utilizando tanto para a pessoa que quer melhorar o sorriso, por exemplo, para aquela pessoa que precisa consertar a mordida, existe isso ou não? Para consertar a mordida, se tem maloclusão, que a gente fala, né, dentes tortos, desalinhados, a primeira indicação é a ortodontia. É utilizar o aparelho. Então, minha primeira indicação, olha, procura um ortodontista para que você faça o correto alinhamento dos dentes. Perfeito. Porque se a gente fizer isso com resina, em alguns casos é possível. Mas quando tem dente desalinhado, a gente vai precisar desgastar mais o dente natural. Tem casos que já apareceu para mim no consultório com dentes muito tortos, que eu analisei, avaliei, fiz um planejamento e foi possível fazer, mas tem outros, já tiveram outros casos de dentes tão tortos que se eu desgastasse para alinhar, poderia até chegar no canal. Poderia ter que tratar o canal e nesse tipo de caso eu me recuso a fazer. Entendi. Então, quando tem pequenos apinhamentos, né? Apinhamentos é quando o dente não está alinhado. Então, se tem um dente um pouquinho mais para frente que o outro, quando eu vejo que o desgaste vai ser mínimo, eu até dou para o paciente a sugestão, essa segunda opção, que seria fazer a resina. Mas a primeira opção é sempre a ortodontia. Quais são realmente as características que a doutora avalia
quando ele entra com uma expectativa muito alta para resolver o problema dele, mas na realidade depois não é tão bem assim. Ou seja, a doutora falou, olha, o seu caso é esse. Se nós formos por esse lado, vai ter um resultado, se a gente for para o outro, teremos outro. E ele está com aquela expectativa alta que vai dar tudo certo. E quando ocorre de não ser a expectativa dele, a doutora já teve um caso assim para contar para nós? Vilma, começando pelos benefícios, você me perguntou quais os benefícios de transformar o sorriso com as lentes, né, em resina ou em porcelana. Bom, eu sempre falo que são três itens que vai mais, assim, acontecer de mudança no sorriso. A cor, o tamanho e o formato. Esses 3 itens a gente consegue alterar com as lentes. Em relação à cor, muitos pacientes fazem clareamento, porém não chegam no resultado esperado, até em alguns pacientes por questão de idade, por questão de, às vezes, alguma pigmentação mais forte no dente, uma pigmentação mais intrínseca, né? Mancha por tetraciclina, tomou muito antibiótico. Só com o clareamento não vai chegar numa cor que o paciente deseja. Então é onde entram as lentes para renovar e deixar esse sorriso mais uniforme. O tamanho também. Tem pacientes que têm dentes desgastados por bruxismo, pacientes que têm dentes pequenos pela própria anatomia do dente, pela própria natureza do paciente. Por mais que use aparelho, são dentes que são pequenininhos. Às vezes não vai juntar, não vai fechar todos esses espaços com o aparelho. E aí é onde entram as lentes para fechar esses espaços, aumentar um pouco o tamanho. Em questão de formato também, tem pacientes que chegam em mim e falam, Mário, meu dente é muito arredondado, eu queria ele mais quadradinho. Ou o contrário, meu dente é muito quadrado, eu queria ele mais delicado. Então a gente consegue alterar o formato também. E sem contar que depois que os pacientes fazem as lentes, muda completamente a qualidade de vida, porque ele se solta mais, ele conversa mais, tem mais segurança para fazer uma venda, para conversar com os amigos, para se soltar mais, até numa relação com a esposa, com o marido. Então eu ouço muitos relatos de pacientes que, assim, tiveram realmente uma mudança de vida depois que transformaram o sorriso. Eles ficam muito mais seguros, né? Mas, essa impressão também. Com certeza. Não, 90%, 99%, vamos ser bem otimistas. 99% sai de lá muito feliz. Ai, que Agora, bom. tem aquele 1% que se estranha muito, né? Eu já percebo isso, eu tenho esse feeling quando eu já converso com o paciente na primeira consulta. Eu já percebo quando é um paciente um pouco mais inseguro, que tem mais um pouco de medo da mudança, medo de julgamento das pessoas. Então, assim, já aconteceu de alguns casos, poucos, graças a Deus, do paciente terminar o caso, se olhar no espelho e falar, nossa, não tô me reconhecendo, tô me estranhando. E a maioria foi, assim, uma reação tranquila. Já tive uma paciente que ela chocou muito. Eu tinha feito só 2 dentes da frente. Ela só queria fazer os 2. Eles eram bem desgastados por bruxismo. E aí, quando eu terminei, ela viu. E os 2 da frente, gente, os 2 incisivos centrais, eles geralmente são um pouquinho maiores, para ter essa curvatura do sorriso, né? O central é o dente dominante do sorriso. E aí, quando eu terminei, ela olhou no espelho, ela começou a chorar, desesperada. O que você fez com o meu dente? Tira isso agora, pelo amor de Deus. E eu ficava tentando acalmar ela. Calma, dá pra diminuir, fica tranquila. E aí eu até brinco com meus alunos do curso, né? O tanto que é importante a gente dar para o paciente um termo de consentimento antes de fazer o procedimento. Nessa época, gente, nesse dia, eu fui começar o dente dela, era 6 horas da tarde, estava cansada, o termo estava em cima da mesa, e eu esqueci. Eu fui direto com ela pra cadeira. E aí, tava deitando a cadeira, assim, e eu lembrei do termo, falei pra ela, inclusive. Falei, esqueci de dar o termo pra você assinar, vamos sentar ali rapidinho. Ela falou, depois eu assino. Então, assim, não teve essa explicação pra ela antes, que, olha, você pode estranhar, os 2 da frente têm que ser maiores. Faltou esse detalhe pra ela saber que poderia ser reversível. E aí eu falo que depois desse dia eu nunca mais deixei de dar o termo de consentimento pra ninguém. Tem que ter uma conversa antes. Não adianta a gente já querer chegar fazendo. E é a conscientização, não é?
E aí eu mudar. falei pra ela que fica tranquila, a gente vai arrumar. E ela ficou uns 10 minutos, assim, bem Tensa. Eu fui diminuindo, desgastando, até voltar a ser quase o que era antes. Aí ela gostou. Ah, que bacana. É muito bom você passar essas informações, porque a pessoa que está ali ainda com o desejo de fazer uma mudança no sorriso e fica pensando, e se? Vai lá primeiro, conhece o trabalho da doutora Mariana, você vai passar toda a sua didática para ela, vai acalmá-la. Olha, caso, já fala do termo antes, não é caso aconteça de caô maior ou menor, A gente tudo ajuda, tem jeito, né, doutora? Sim. Eu sempre falo que a resina é legal, até em relação à porcelana, o mais legal da resina é que ela é um material totalmente versátil. Eu consigo aumentar e diminuir, mudar formato, mudar angulação, quantas vezes forem necessárias. A porcelana, depois que ela vem pronta do laboratório, já não tem muito como mexer nela, porque senão a gente acaba perdendo o brilho, perdendo a resistência dela. Mas a resina, o paciente olhou, achou grande, eu falo, senta aqui de novo, a gente diminui na hora. Tem aqueles que se estranham, mas que eu, no meu olhar de profissional, eu sei que está adequado para o sorriso dele, falo para ele, ajusto um pouco do que for necessário ali na hora, mas eu falo, olha, existe um período de uns 15 dias para adaptação. Então, vai para casa, vamos marcar daqui 15 dias, você volta, e a gente ajusta se for necessário. E aí a maioria volta já feliz. Fala, não, Mária, gostei, amei, tô amando, era só um choque na hora, mas depois eu já acostuma super rápido. Que bacana, muito bom isso. Doutora, e para aqueles alunos que eles estão interessadíssimos, né, em fazer um curso de odontologia estética e focar nessa transformação de vida e de mudar o sorriso de outras pessoas, o que eles têm que fazer para conseguir esse curso com a doutora? Como que funciona? Bom, hoje o nosso curso ele tem 2 categorias. Inclusive agora no começo do ano eu nem lancei isso ainda, mas já tô dando um spoiler aqui. Que bom, a gente gosta. Isso. O curso, eu dou curso desde 2020 e desde então nós sempre tivemos o nome Curso de Lentes em Resina, Técnica à Mão Livre, doutora Mariana Zeituni. E eu sempre senti a necessidade de ter um nome para o curso, né? E aí eu e o Fer, esses dias assim, no começo do ano, faz um tempinho já que a gente vem sonhando com esse nome, e ano que vem a gente vai lançar o Resina Pro. O Resina Pro é um projeto além do curso presencial, o curso online também. O curso online ele já existe, já tem uma plataforma com vários casos que eu faço ao vivo ali, do começo ao fim, sem cortes. E a gente vai lançar o Resina Pro e vão ter algumas categorias. Teremos o Resina Pro Start, que é para aquele aluno que acabou de se formar, acabou de sair da faculdade, nunca teve nenhum contato com resina. Em apenas um dia, eu vou passar para ele tudo que ele precisa saber, o beabá, para conseguir fazer um caso de lentes. Então, essa categoria do curso Resina Pro Start, a gente vai lançar. Já estamos com a turma aberta, inclusive. Temos o Resina Pro Avançado, que é o curso de 2 dias, né, com hands-on em manequim, onde o aluno treina em manequim também. E temos o Resina Pro com prática em pacientes, que, inclusive, semana passada tivemos uma turma onde os alunos também, além dos 2 dias, no 3º dia ele treina em paciente. E aí temos, assim, alguns cursos aí para lançar com professores convidados de determinados assuntos. Então, assim, para o aluno que tem interesse hoje em aperfeiçoar esse conhecimento de lentes em resina, nós temos o nosso site da M Academy. Lá temos todos os cursos disponíveis que acontecem na M Academy, não só o meu, mas de outros professores também, de outros assuntos. Então, para o aluno que tem interesse, é só entrar no site, olha todo o cronograma do curso, o assunto, e entre em contato com o WhatsApp do nosso curso, que aí nossa equipe responde todas as dúvidas, faz a inscrição por lá, dá para... Que momento o profissional pode fazer esse curso, Mariana? Olha, o curso... Ele tem que estar formado, ele pode ir durante a faculdade, como funciona isso? Tem que ter uma certa experiência ou não?
O aluno que está na faculdade pode fazer o curso com hands-on em manequim. Ele só não pode fazer o com prática em pacientes. Certo, perfeito. Então, desde a faculdade, qualquer ano da faculdade, o aluno pode realizar o curso, desde que não seja com atendimento em pacientes. Assim, até dá uma curiosidade, porque a gente sabe o tanto tanto que você estuda e o tanto que você pratica, né? Tudo que você estuda, então isso é bacana. Esse curso que você ministra, Mariana, ele é um curso seu, você que desenvolveu isso? Ou você trouxe isso de alguma academia? Como que funciona isso? Olha, o formato de curso de imersão, né, de 2 dias, isso já existe, porque antigamente era, para você conseguir fazer um curso de estética, era um curso de 10 meses, 1 ano, e aí foram surgindo cursos mais específicos, um pouco mais curtos, onde o aluno aprende em pouco tempo, né? Então, isso eu acabei adaptando sobre o meu assunto, com a minha técnica. Perfeito. Eu desenvolvi de uma forma que eu conseguisse passar uma parte do assunto, que é difícil passar tudo, né? Tudo que eu sei em 2 dias. Mas a gente acabou criando um cronograma onde eu posso passar para o aluno a teoria, o hands-on, que é o treinamento em manequim, e no dia seguinte ele acompanha um caso ao vivo, um caso real, onde eu faço em paciente, ele acompanha todo o passo a passo. Muito legal. Então, esse formato de três formas de aprender, teoria, hands-on e caso ao vivo, é muito interessante, porque o aluno acaba acompanhando como que é o dia a dia real mesmo do atendimento de um paciente. Nossa, Bacana, perfeito, muito bom mesmo. E... De vez em quando precisa de cobaia lá ou não? Se precisar, não pode dar. Sempre Pode estamos chamar. precisando. Opa, nós dois, velho. Vamos lá, A gente você vai, eu me vou. ajuda. Já estamos com vagas abertas para o ano que Aí, tá vem, vendo só? seleção de Você pacientes me avisa. modelos. Pacientes modelos têm descontos, Parece hein? só a boca mesmo, né? Tem muitos Ó, benefícios. quando for para tomar anestesia, você pode chamar o Éder. Ah, combinado. Clareamento e outros, pode me chamar. E você sabe que eu perguntei daquela hora do tempo que permanece, até brinquei para sempre, né? Mas a gente sabe que nem tudo é para sempre, como você comentou. Porque eu fiz 3 vezes clareamento. Eu fiz a primeira vez, inclusive, com laser. Eu fiz a segunda no método tradicional, que é com o formatinho Caseiro, ali, né? coloca o Sim. produto e tal. E a terceira vez, de novo, com laser. Mas o que acontece? Quando faz, fica maravilhoso. Mas passa um tempo, some muito rápido, perde muito rápido, assim. Então, por isso que eu perguntei e fiz aquela pergunta do tempo, né? Quem Duração. faz lentes não tem que se preocupar com clareamento nunca mais. Então, Aí é eterno. Dá uns 20, 30 anos lá, né? Se fizer as manutenções certinho, o Isso. repolimento das Se resinas. cuidar, né? Se cuidar. Esse cuidado é importante para manter Legal. a cor. isso é Perfeito. bacana. E ainda nessa pegada de cursos, de eventos, conta para nós, doutora, qual é o impacto e a importância de apresentar um trabalho magnífico como o seu em feiras, imersões, workshops. Então, qual o reflexo de tudo isso, do seu trabalho? Viu, eu me sinto muito, assim, não sei nem qual é a palavra certa, mas quando eu sou convidada para dar uma palestra, esse ano eu fui em 3 faculdades de odontologia aqui em Rio Preto. Ano passado eu fui convidada para palestrar no CIOSP, que é o maior congresso de odontologia da América Latina. Poxa, Palestrei no stand da PHS, que é a maior representante de resinas da Dental Tokuyama, que é a melhor resina do mundo. Então, assim, eu me senti, assim, sem palavras. Eu não consigo me enxergar, igual as pessoas falam, Mari, você tem noção onde você tá? Que as pessoas vêm lá do outro lado do mundo para tratar com você, para fazer curso com Que você. legal. Eu não, de verdade, gente, eu não Tinha consigo, passado. assim, me achar, junto com os melhores que eu vejo que palestraram junto comigo, eu falo, gente, mas quem sou eu para estar junto com eles? Assim, Que então, lindo. é algo que eu tento levar com uma certa responsabilidade, porque é muita responsabilidade estar palestrando para dentista do Brasil todo, representando uma marca de resina que é a melhor do mundo, e fui convidada novamente para estar lá em janeiro, palestrando novamente com essa empresa. Então, assim, às vezes parece que ainda não caiu a ficha, apesar de estar fazendo isso, dando curso há muito tempo, às vezes eu falo, nossa, meu Deus, Que legal, por que Mariana. eu fico pensando? Mas Você foi convidado, inclusive. eu agradeço, eu ainda fico, eu me cobro muito, né, então, assim, apesar das pessoas elogiarem meu trabalho, falarem que eu faço os dentes lindos, eu ainda falo, nossa, mas eu ainda tenho tanto para melhorar. Então, assim, eu tô sempre me cobrando, tô sempre tentando evoluir, nunca me acomodando. Então, eu sempre estou buscando técnica nova, maneiras novas de fazer as lentes. Não tem,
Pra não ficar sempre na mesmice, sabe? Então, eu não gosto da mesmice. Então, eu vou tentando sempre evoluir pra chegar um pouquinho perto dos melhores, que eu sei que tem gente muito melhor ainda. Olha, Pra me inspirar. Parabéns, E a gente tem algo para dizer para você, que é justamente por essa frase tão marcante que você disse, que ainda tem muito o que aprender. Essa é a sua essência, a simplicidade de não ser uma pessoa snob, de não ser a pessoa que se acha, estou ali com os melhores, eu sou a melhor. No se achar. Sabemos que quando um trabalho ele favorece e que você realmente está em evidência, mas na tua essência você quer melhorar, você é simples, você é humilde, então tudo vem a teu favor. Então é por essa essência da sua simplicidade que você conquista tudo que está conquistando e você já é a melhor, você já está entre os melhores. Porém, Deus continua te abençoando porque você quer aprender mais. E o aprender mais, a gente sabe muito, né, Éder? Que é isso que a torna diferente dos demais. Por falar assim, poxa vida, eu estou aqui, meu Deus. E está de fato. Então, que Deus continue te abençoando. Amém. Por essa simplicidade, que você continue buscando aprimorar o teu conhecimento, para que nós aqui do outro lado tenhamos o prazer de estar com você na sua clínica, de ir lá conhecer o seu trabalho e indicar para mais, não é? Para esse crescimento teu aí, tão grande e que enriquece a gente. Obrigada, Vilma. Fico até sem jeito com as palavras. Obrigada mesmo. Eu acho que o segredo é a gente nunca se acomodar e nunca pensar que não tem mais nada para aprender, né? A vida é uma eterna escola. Eu sempre vou ter isso na cabeça. A gente nunca vai saber tudo. E se a gente ficar parado no tempo, não buscar se atualizar. Eu mesma, esse ano, eu até perdi as contas de quantos cursos eu fiz como aluna mesmo. Então, assim, cada técnica que vai surgindo, não só de resina, não só de faceta, mas de coisas que complementam o meu trabalho, eu busco realizar para estar sempre em evolução. Muito maravilha, bom. Legal maravilha. Mesmo. E detalhes, não é? Ainda temos 60 dias para terminar o ano. E 2025 já está aí. Nesse período curto, até o final de 2024, você ainda tem algum evento para você ministrar? Já tem uma agenda agora, no início de 2025? Conta um pouquinho para nós. Olha, para esse final de ano, Vilma, não tenho eventos marcados. Já todos os que eu fui convidada já foram, né? Já aconteceram. Para janeiro é onde vai acontecer o CIOSP, que é o Congresso de Odontologia, o maior da América Latina. E na última semana de janeiro vou estar ministrando no estande da PHS novamente. E, inclusive, estarei até, não poderia falar, mas só um pequeno spoiler. Estarei apresentando aí um lançamento de um produto novo. E eu fui escolhida junto com alguns outros dentistas, para ser a pioneira nesse lançamento. Então, assim, estou muito feliz. Muito bom, parabéns. É isso que eu posso falar. Que ótimo. Na nossa finalização aqui, antes dos agradecimentos, doutora, tem uma frase muito impactante na sua bio do Instagram, que quando eu li, eu fiquei impactada. E graças a Deus eu tenho um sorriso bonito, já nasci mesmo, assim. É lindo, lindo já mesmo. Nasci assim. Mas para aquelas pessoas que reclamam, que choram, que são deprimidas, quando lê essa frase, naturalmente vai querer correr para o seu consultório. Então fala para nós como surgiu essa frase, que realmente vai cativar muita gente, já cativa com certeza. Olha, quando a gente fala de transformação de sorriso, envolve muitos termos técnicos, né? Lentes, facetas, e quando nós terminamos a transformação de sorriso, o paciente pode achar bonito, fica legal, mas o pós disso que é o mais gratificante. Depois, assim, no retorno, quando eu converso com os pacientes, eu vejo que não foi só a transformação do sorriso. Foi realmente uma transformação de vida, porque muita coisa muda depois que o paciente tem uma segurança para dar um sorriso. E não só pela estética, mas muitas vezes nós devolvemos também a função mastigatória, uma mordida confortável para mastigar, para conversar. Até a questão de bruxismo melhora muito. Então, assim, a maioria dos casos é uma transformação de vida, literalmente.
E para aqueles que têm medo da mudança, que tem medo de arriscar mudar o sorriso, acha que vai ficar artificial, eu sempre deixo bem claro que eu vou fazer de acordo com o que o paciente me pedir. Da forma que ele falar, eu vou fazer. Se ele quer muito branco, eu vou fazer. Se ele quer muito natural, eu vou fazer. E assim, de certa forma, o paciente está se arriscando, né? Mas tem uma frase que eu até falo para os meus alunos durante o curso, que é o que, assim, todas as áreas da minha vida eu lembro dessa frase, e inclusive na mudança da clínica, e acredito que se encaixa também para a mudança de sorriso. E a frase que eu gosto muito é: arrisque-se ou passe o resto da vida sem saber o quão longe você poderia ter ido. Parabéns. Então essa frase eu gosto muito. E junto com a que tá na minha bio, né? Transformar vidas através de sorrisos. Perfeito. Muito bom. Vamos mais acrescentar, Excelente. Éder, depois dessa aula que nós Só tenho a agradecer, viu, Mariana? Eu queria... Obrigado por Eu que transformar agradeço, muitos sorrisos gente. perto da gente. eu tô te esperando lá pra ser o próximo, hein? Vamos lá, já vamos combinar, sabe? Eu que agradeço, gente. Foi muito bom falar com vocês. Passou muito rápido o Você viu tempo, só? né? É Verdade, muito né? rápido, é muito Eu rápido. queria conversar mais. Ó, já está convidado Vai faltar para oportunidade, voltar. Ah, muito Traz um obrigada. tema aí para a gente conversar, para a gente se Agradeço. alegrar. E aqui chegamos ao final dessa conversa perfeita, maravilhosa, e resta-nos agradecer a sua presença iluminada, com esse sorriso também maravilhoso obrigada. que você tem, e que a gente quer você mais vezes aqui, e agradecer o seu time, a sua equipe, o seu esposo nessa gestão, que vocês caminhem sempre juntos. E agradecer aqui os nossos bastidores, com o nosso queridíssimo Derek. Obrigada. Tá bem? E Eu você, agradeço Éder? muito. Muito obrigado. Agradecer também. Só presença. eu que agradeço. O Fernando, infelizmente, não teve aqui O hoje. Fernando, eu falo que assim, a gente é cabeça e coração. Ele é então. cabeça, aliás, cabeça e corpo. E coração no meio também, claro. Também. Eu falo que assim, um não funciona sem o outro. Então, ele é peça fundamental na minha vida. E a maior gratidão que eu tenho a Deus é por ele na minha vida. Todos os dias eu oro, agradeço pela nossa união. E se não fosse ele, talvez não teria chegado onde eu tô hoje. Então, eu até me emociono, porque Que bom. é verdade o que eu falo. E eu devo muito a ele, né? Tudo que a gente construiu juntos, desses 16 anos juntos, é Um bom tempo, né? pela nossa luta juntos. E foi tudo do zero. Tem muita gente que fala que é sorte, que tem coisa errada aí. Já ouvi muito isso. Que não é possível a gente construir uma clínica dessa só trabalhando. E, gente, 100% odontologia, 100% trabalho, nada mais além disso. Então, foi com muita luta, muito esforço, muitos feriados, finais de semana, trabalhando mesmo, sem preguiça, os dois sempre lutando muito. E eu acho que não tem atalho. Eu acho que o segredo é trabalho. Não tem outro jeito. É isso aí. Mas eu comentei do Fernando porque é uma pessoa muito querida, um grande amigo. E um dos motivos de eu estar instalado hoje aqui é por conta dele. Que foi ele que viu para mim quando eu pedi. Eu até comentei esse espaço, a gente até cogitou em alugar então, aqui para montar a clínica. Mas tudo tem o seu tempo certo, tudo tem o lugar certo para Então, já acontecer, agradeci né? ele pessoalmente e agradeço novamente. Mas obrigado por estar aqui, viu, Mariana? Obrigada a Foi muito- vocês, muito gente. Eu legal. que agradeço demais. Deus abençoe vocês e esse projeto lindo que é conhecer profissionais, né? Levar mais profissionais a serem conhecidos aqui em São José do Rio Preto, Exatamente. nossa cidade amada. Que cada vez mais sucesso para vocês. Obrigado Deus mesmo, abençoe igualmente. muito. Amém. Esse é o nosso lema e eu também estou muito feliz. A gente se emociona de ver a emoção das pessoas, não é? E seja sempre muito bem-vinda. E aqui é um Obrigada. lugar realmente da gente ficar emocionado. Então, que Deus abençoe e abençoe Amém. a vida do Éder por Todos nós. proporcionar Imagina. esse momento aqui de levar conhecimento e informação. É uma satisfação bom. enorme.